Existe um erro silencioso que muitas mulheres cometem sem perceber e que destrói completamente o interesse de um homem. No começo, tudo flui, ele demonstra atenção, interesse, curiosidade, mas com o tempo, algo muda. Ele começa a se afastar, responde menos, demonstra menos esforço e você não entende o porquê. Porque na sua cabeça, você fez tudo certo. Foi atenciosa, presente, disponível, demonstrou interesse, mostrou que se importava. Mas é exatamente aqui que está o problema. O autor Robert Greene explica que a atração não nasce da facilidade, nasce da tensão. Do jogo invisível entre presença e ausência, entre o que é dado e o que ainda precisa ser conquistado. E quando você elimina essa tensão, o interesse começa a morrer. Porque o desejo masculino não funciona apenas com base no que ele recebe, mas no que ele precisa investir para ter. E quando tudo é fácil, imediato, garantido, o cérebro dele para de valorizar. Não porque ele é ruim, mas porque é assim que o desejo funciona. Agora presta atenção nisso, quando você responde sempre rápido, quando está sempre disponível, quando demonstra interesse o tempo todo, você remove o mistério. E sem mistério, não existe curiosidade. Sem curiosidade, não existe perseguição. E sem perseguição, não existe atração profunda. Mas o erro não é demonstrar interesse, é demonstrar interesse sem medida. Sem ritmo. Sem consciência. É entregar tudo antes mesmo de existir conexão suficiente para sustentar isso. E isso cria um desequilíbrio. Porque enquanto você está investindo emocionalmente, ele ainda está avaliando. Enquanto você já está envolvida, ele ainda está decidindo. E essa diferença de ritmo quebra a dinâmica. Robert Greene descreve isso como a perda de tensão erótica, aquela energia invisível que mantém o interesse vivo. E essa tensão não é criada com palavras, é criada com espaço. Com pausa. Com imprevisibilidade. Agora imagina o oposto, uma mulher que não revela tudo de uma vez. Que não está sempre disponível. Que tem sua própria vida, seus próprios interesses, seu próprio ritmo. Ela responde, mas não corre. Ela se envolve, mas não se entrega completamente no início. Ela está presente, mas não é previsível. Isso cria algo poderoso, antecipação. E antecipação gera dopamina. E dopamina gera desejo. Porque agora ele precisa pensar. Precisa esperar. Precisa investir energia emocional. E quanto mais ele investe, mais importante você se torna. Mas aqui está o ponto mais importante: isso não é sobre manipulação. Não é sobre jogar jogos. É sobre entender o valor da sua presença. É sobre não se entregar completamente antes que a outra pessoa mostre que merece isso. E isso muda tudo. Porque quando você se valoriza, o outro também aprende a te valorizar. Agora deixe eu te mostrar como isso acontece na prática. Um homem manda mensagem, você responde imediatamente, puxa assunto, mantém a conversa viva o tempo todo. Isso parece interesse, mas na percepção dele, se torna previsibilidade. Agora imagina que você responde, mas com calma. Que você não está sempre disponível, porque você realmente tem uma vida ativa. Que às vezes você encerra a conversa primeiro. Isso muda completamente a dinâmica. Porque agora ele sente sua ausência. E é na ausência que o desejo cresce. Outro ponto importante: pare de entregar validação constante. Elogios, atenção, disponibilidade emocional, tudo isso tem valor. E quando você dá isso sem medida, perde impacto. Valor não está no que é dado, está no que é raro. E mulheres que entendem isso não precisam correr atrás. Porque elas criam um espaço onde o homem quer entrar, conquistar, permanecer. E aqui está a verdade que poucas pessoas falam: um homem só valoriza de verdade aquilo que ele sente que pode perder ponto. Se ele sente que você estará sempre ali, independente do que ele faça, ele não investe. Mas quando existe a possibilidade real de te perder, ele começa a agir diferente. E isso não é sobre ameaçar, é sobre postura.
É sobre não aceitar menos do que você merece. E quando você faz isso, algo muda. Ele começa a prestar mais atenção. Começa a investir mais. Começa a se envolver mais profundamente. Porque agora, você não é garantida. Você é escolhida. E isso muda completamente o jogo. Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo o despertar, porque entender isso pode mudar completamente a forma como os homens respondem a você. E quando você domina isso, você não precisa mais implorar por atenção, você se torna naturalmente desejada.